TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, Simpósio de Proteção aos Animais deve trazer bons resultados para a região, através da busca de recursos e conscientização. Prefeito Luiz Fernando Schmidt apresenta balanço dos primeiros 6 meses de governo. Confira o quadro Nossos Amiguinhos. Acompanhe o quadro Amnésias com o professor João Timóteo e ainda o comentário do jornalista Márcio Souza, agora no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 26 de junho. Olá! O Simpósio de Proteção aos Animais, etapa Vale do Taquari, deve trazer bons resultados para a região através da busca por recursos e a conscientização da comunidade e um maior apoio das autoridades. A causa em prol dos animais agora ficou mais visível. ONGs e voluntários que sempre buscaram um maior apoio das autoridades e da comunidade comemoram a realização do Simpósio de Proteção aos Animais, etapa Vale do Taquari. Com este evento, a causa animal deve tomar uma forma mais eficaz. Para a presidente da Associação de Proteção aos Animais São Francisco de Assis, Gláucia Marquesan, é a realização do sonho de um grupo de pessoas que não mede esforços para o bem-estar dos animais e que precisam do envolvimento da comunidade e das autoridades para ter sucesso. Que a gente sempre sonhou que isso acontecesse, né? Vocês têm acompanhado sempre o trabalho que a gente faz, não só a PASFA, mas todas as ONGs da região, os protetores independentes. A gente tem uma problemática muito grande e a nossa intenção agora foi justamente essa. A gente reunir todo o Vale do Taquari, diretamente as prefeituras, para trabalhar na causa. Então a gente espera assim, que após esse simpósio, que está tomando uma proporção grande, a gente consiga disseminar essas ideias de uma forma de que todas as ONGs, as associações consigam trabalhar junto com a prefeitura e com a população, porque o nosso sonho é o envolvimento da população em tudo isso, né? Para que todos consigam resolver. Porque eu sempre digo assim, os protetores que estão no dia a dia, um trabalho voluntário, que a gente faz apenas por amor, a gente sofre demais vendo tantos casos e vendo tantas injustiças e a gente gostaria com esse simpósio que as pessoas vissem isso, que as pessoas se envolvessem mais e colaborassem com toda a situação. O vereador Carlos Eduardo Ranzi apoia a causa, lembrando que além do bem-estar dos animais, esta também é uma questão de saúde pública. A princípio a gente deseja sensibilizar uma boa parcela da população, mas muito especificamente a questão da parcela política. Nós queremos que os municípios, que os governantes comecem a olhar com mais cuidado por essa causa, a causa animal. Seja na questão de maus tratos, na questão de abandono, adoção consciente, enfim, campanhas que podem ser feitas. Afinal de contas, é uma questão de saúde pública. Então, a gente está trazendo esse assunto à baila e no meio num formato de simpósio para que as pessoas possam ver as várias opiniões vindas de profissionais que atuam na área, quer dizer, os voluntários, que muitas vezes eles atuam não só como voluntariado, mas também puxando dinheiro do bolso para atuar. E também teremos aí a questão da parcela do Poder Executivo, Poder Legislativo, que foi todo convidado do Vale do Taquari, mas prefeituras de fora também já confirmaram. E além da questão do advogada, que vai falar, delegada, que vai falar a respeito do assunto, teremos também promotor público, teremos deputado estadual, teremos a vereadora que se elegeu em Porto Alegre na causa animal. Então temos aí um cenário de pessoas que realmente compreendem como é que funciona esse assunto. Integrantes da PASFA, Graziela Vaires e Fabrine Zago, acompanham na prática a necessidade do apoio de todos. Assim, a PASFA ela já está há 11 anos, existe há 11 anos. A gente tem um canil numa área alugada hoje, onde a gente cuida de 15 animais, tá? Por essa área ser alugada, a gente não pôde levar novos animais, então a gente limitou o recolhimento, tá? Mas a gente continuou com as ações na rua, atendimento a denúncias de maus tratos, e muitos animais também a gente cuida em lares de passagem. Como a gente não tinha mais lugar no canil, a gente acabou criando uma outra forma de poder recolher esses animais que estavam em risco.
Então, a gente tem também espalhados nessas casas das pessoas animais que a gente dá atendimento veterinário, ração, principalmente, né? Então, no total, a gente cuida em torno de 200 cães e 70 gatos, né? Todos espalhados em lares de passagem. Então, o nosso trabalho se resume hoje em atendimento a denúncias de maus tratos, né? As pessoas nos ligam para saber como proceder, como, né, viu maus tratos, como é que elas fazem, né? Então, no cuidado desses animais que a gente já tem também, e no momento é bastante limitado por falta de espaço, essa é a nossa maior dificuldade, né? O objetivo principal desse evento é chamar, principalmente o poder público, a abraçar a causa dos animais, certo? Porque hoje a realidade das ONGs, que são protetoras de animais, é muito triste. Nós não temos apoio, nós não temos recursos e muitas vezes por desconhecimento das prefeituras, do poder público em geral, certo? Então o objetivo, no momento de desespero, onde a PASFA, que foi a idealizadora desse evento, nós reunimos algumas pessoas, alguns vereadores, alguns deputados inclusive, que nos apoiaram e nós resolvemos então mostrar, não só para a população, mas principalmente para o poder público, que nós precisamos desse apoio, não apenas financeiro, né, de fiscalização, de conscientização da população, porque não adianta a gente ter apoio financeiro e começarmos agora então a largar animais na rua, maltratar, porque eles têm dinheiro, eles vão conseguir então dar conta. Não é esse o objetivo, bem pelo contrário, o objetivo é conscientizar não só os políticos, mas a população em geral da nossa causa, que hoje é uma coisa que está assim muito forte, né? As pessoas estão dizendo que é moda, eu não acredito que seja moda. É uma coisa que veio para ficar. E o país está num momento de mudança tão grande que a gente está vendo aí manifestações. E eu acho que a causa animal também se engaja nessas manifestações. A gente pede socorro. Entre os palestrantes, a vereadora de Porto Alegre, Lourdes Sprenger, apresentou formas de acesso a recursos e afirmou que somente a conscientização provoca mudanças. Este evento vem conscientizar e é através da conscientização que tu muda. Porque tu vai mudar a sociedade, que descuida dos animais, tu vai te incorporar essas protetoras que conhecem o trabalho da ponta. Sem esta parceria, o Poder Público não vai adiante, porque em cada região tem uma pessoa que gosta de animal. E essa pessoa hoje, por fazer parte das famílias, esses animais, tu não aceita mais que fiquem abandonados, tu acaba resgatando. Então o Poder Público tem que acordar também com políticas para a captação de recursos. E como se dá essa captação de recursos? Nós temos recursos no Ministério da Saúde, que vem para controle de zoonoses. Se tu queres se esterilizar, tu tem que fazer uma pactuação dessa verba. Para os municípios aqui tem outra rotina, mas isso tem a Secretaria Estadual da Saúde que deve amparar estas orientações. E a captação de recursos também se dá pela captação entre as empresas que tenham esta conscientização de auxiliar, principalmente hoje tem empresas grandes de fabricação de ração que têm projetos que patrocinam ONGs com ração se atingir um número X de indicações no seu site. Nós temos também muito patrocínio em alguns eventos de laboratórios, porque este mercado ele é bilionário, então ele pode auxiliar na captação de recursos mediante projeto. E isso nós temos que preparar as ONGs, preparar o poder público para que ele possa fazer projetos de captação. Mas nós queremos o controle populacional, que com controle populacional nós não temos tantos animais na periferia ou nas vias abandonado, menos sofrimento e a identificação. Por que a gente fala em identificação e hoje se usa muito a chipagem? Que é um microgrão de arroz que bota no animal, ali identifica o proprietário, porque na hora que ele estiver na via, que vai me dar custo, eu sei quem foi que abandonou. Então a gente tenta responsabilizar com um cadastro, né, que deve ter, mas nós também não podemos trazer o avanço que já tem em outras cidades grandes para uma cidade que está começando. Tudo tem que ser de acordo, focado, para também não amedrontar as pessoas. De repente você quer fazer um plano ultra eficiente e não é assim, tem que ir devagar, conscientizando principalmente os prefeitos, as próprias câmaras de vereadores, que isso tem que ter uma ação, não dá para deixar sem fazer nada.
No simpósio também ocorreu a assinatura da Carta Compromisso dos municípios em relação à defesa dos animais e a assinatura do compromisso para a realização da segunda edição do evento. Funcionários do Ambulatório Álcool e Drogas da Secretaria da Saúde realizaram atividade preventiva ao uso destas substâncias na Escola Estadual Érico Veríssimo. A equipe, formada por uma psicóloga, uma assistente social e uma médica psiquiatra, conversou com estudantes da primeira série do ensino médio, de 14 a 16 anos, sobre as possibilidades de vida saudável que podem manter os jovens longe das drogas. Na ocasião, também foram discutidos temas relacionados à família, amigos, trabalho e esportes. E o Comitê Municipal de Prevenção à Mortalidade Materna, Fetal e Infantil da Secretaria da Saúde realiza nesta quinta-feira, dia 27, das 8 da manhã às 11h45, a oficina de sensibilização em pré-natal de baixo risco e intercorrências. O evento ocorre no Salão de Eventos do Jardim Botânico e tem como público-alvo profissionais da saúde envolvidos com o pré-natal. Daí, pessoal, hoje nós falaremos um pouco sobre amnésias convenientes. Vendo estas manifestações que ocorrem por todo o Brasil, em várias cidades grandes de todo o nosso território, e se nós pegarmos essas manifestações para análise e jogarmos em cima do pano de fundo da história, a gente vai ver algumas questões bastante interessantes que são completamente esquecidas por todos nós. Para a gente compreender um pouco todas elas, a gente teria que remontar lá do período imperial, onde nasceu a ideia de Brasília. Na realidade, Brasília nasce com a ideia do nosso querido imperador Pedro II, por volta lá de 1880, querendo transferir a capital federal, que era no Rio de Janeiro, para o interior do Brasil, como forma de levar o progresso para lá e civilizar as nações indígenas que lá moravam, que era um pensamento completamente comum desse período histórico. Mas também existia um outro motivo. O outro motivo é que a capital federal se encontrava num local onde tinha uma grande quantidade de população, principalmente população miserável. E todas as manifestações populares daquela época, de grande vulto, acabavam em torno dos palácios do governo que ficavam no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas ficavam em torno dessas residências e desses prédios públicos, pressionando os governantes para que se houvessem mudanças sociais. Nós temos uma coisa interessante no nosso país, que é acreditar que as pessoas que moram aqui são completamente alienadas. Na realidade, o povo não é alienado. O povo muda as coisas quando lhe é conveniente. Bom, o fato é que essa ideia do imperador, naquela época parecendo um pouco absurda e muito cara, foi abandonada. Até que aparece na história, na nossa história, um homem chamado Juscelino Kubitschek, que pega essa ideia da transferência da capital para si e vai de fato executar o projeto. E o medo das manifestações populares também estão muito presentes na ideia de Juscelino. É bom lembrar que durante o período de independência, na época da independência, na época da regência, depois na questão da libertação dos escravos, na questão da República Velha, na questão Vargas, sempre os palácios eram cercados. E se transfere a Brasília. Brasília, na realidade, se transforma numa cidade conveniente, né, onde manifestações não vão acontecer, porque simplesmente não tem ninguém. Só que isso mudou muito. Hoje vivemos tempos onde a comunicação é muito rápida e nós podemos chegar em Brasília de uma forma bastante rápida, eficaz, e a cidade se transformou numa grande metrópole. Agora, o palácio está cercado de novo e eles estão loucos de medo. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Obrigada, João, e até a próxima semana. Veja a seguir, Prefeitura de Lajeado comemora os 6 primeiros meses de governo. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de Lajeado. Restaurante e pizzaria, almoço ao meio-dia, lanches variados.
Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor.